Bom dia, graça e paz, amém? Depois de umas tempestades, depois de alguns dilúvios, depois de algumas horas e alguns dias, estamos passando aqui para dizer que você já passou por alguma situação de necessidade, seja ela de ajuda financeira, seja de libertação, seja de ajuda financeira, ou qualquer outro tipo de circunstâncias na sua pequena, grande vida, vivida até hoje. Como você buscou socorro? Como você procurou resolver essa situação? Queria ler com você a palavra de hoje que está no livro de Marcos, Marcos 5, para que a gente possa, de uma forma bem nítida, bem clara, ver como Jesus, ele falava com as pessoas no tempo que ele esteve aqui na terra. Livro de Marcos, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 21 até o 23, e depois nós vamos ler do versículo 35 até 43. Capítulo 5, a partir do versículo 21, diz assim: Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos pés de Jesus, e lhe pediu com insistência: minha filhinha está morrendo, venha impor as tuas mãos, as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viva. Jesus foi com ele. A partir do 35 diz: enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a sua filha já morreu, por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitia que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que planteavam muito. Ao entrar, disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando a criança pela mão, disse: Talita, cumi, quer dizer, menina, eu digo a você, levanta-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Até aqui. Vamos pensar aqui junto. Para Jairo,
aqui ninguém chama Jairo, né? Então podemos falar à vontade de Jairo, para ele pedir publicamente assim a ajuda de Jesus, não foi nada fácil, porque os líderes religiosos que se opunham, né, a Cristo, certamente iam assim condená-lo, não iam aprovar essa atitude se ele assim o fizesse. Mas mesmo os líderes, né, nem mesmo os líderes da sinagoga ali impediram essa atitude. Se nós olharmos, porque Jesus, ele tinha acabado de assim ter ensinado ali na sinagoga. Jesus entrou ali na sinagoga, ele provocou ali uma grande ira com relação assim aos escribas, aos fariseus, alguns quais provavelmente eram amigos de Jesus, de Jairo, daqueles que estavam ali, eram companheiros do dia a dia, e certamente eles iam olhar ele assim com aquele olhar 43, todo mundo sabe que é o olhar 43, 43 seria de aprovação, mas na verdade seria de reprovação. No entanto, como essas pessoas, assim que se aproximava de Jesus, outras pessoas também vinham. Jairo estava desesperado ali. Imagina a situação dele, tendo a sua filhinha. Você que é papai, que você que é mamãe, sabe o quanto realmente é preocupante quando nós temos o nosso filho enfermo, né, numa situação assim quase de morte. A gente pode notar que Jairo, ele preferiu perder os amigos em favor do que perder a sua filha. Assim também somos nós. Da mesma forma, acredite que nós agiríamos. Mas podemos pensar assim que foi interessante como Jesus assim, se nós olharmos como Jesus tratou Jairo naquele momento, né? E como Jairo assim foi conduzido de uma forma vitoriosa naquilo qual foi assim a atitude dele que ele tomou com relação a buscar a presença de Jesus. Nós podemos perceber que ao longo, né, desse episódio que aconteceu, podemos perceber que o Senhor, ele fez ali várias coisas assim na vida deles que fizeram a diferença na vida de Jairo. Podemos ver que a mensagem da filha de Jairo, nós queremos, assim, podemos observar também, e eu quero destacar algumas declarações que Jesus fez, né, com relação a essa situação que Jairo estava passando. E pensando nisso, eu queria destacar a primeira coisa que está no versículo 35, 36, que fala assim: enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a sua filha já morreu, porque você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Palavra de fé. Não tenhas medo. Qual de nós que já não passamos por esse momento? Momento aonde que nós temos que ter e fazer a nossa escolha, fazer a escolha. Jairo, naquele momento, ele teve que escolher. Escolher o quê? Acreditar naquilo que seja, né? Em acreditar na notícia da morte da filha, assim, de uma forma que foi trazido pelos seus inimigos, quer dizer, pelos seus amigos, né? Normalmente amigo traz coisas boas, mas esses amigos trouxeram uma notícia que não era boa, né? Era uma notícia que seria do inimigo,
aí nessa situação. Ou ele confiava naquilo que Jesus estava dizendo para ele, as palavras que Jesus disse para ele: não tenhas medo. Cada um de nós já passamos por esse momento, um dia, eu acredito. E a nossa mente, a nossa alma, o nosso coração acredita que deve ter disparado, porque isso deve refletir assim, porque nós temos um dilema que nos momentos de crise que nós temos, é aonde a nossa fé deve ser trabalhada, ela é desafiada. Primeira coisa, em nossa caminhada cristã, muitas vezes nós somos confrontados com situações que parecem assim, sem esperança, parece que não tem fim, exigindo de nós que nós tomemos decisões. Confiar em Deus ou sucumbir com a situação e entrar em desespero. Qual foi a palavra de Jesus? Jesus disse a Jairo: não tenha medo, apenas creia. É muito fácil, né? A gente falar para as pessoas, o duro é viver. Mas eu quero dizer para você que Deus sempre tem uma palavra poderosa, uma palavra de fé nos momentos de nossa incerteza. Nenhum de nós aqui passa por um momento de incerteza, né? Só temos certeza e convicção de tudo, por isso que nós estamos aqui, não é verdade ou não? Não é? Então, na verdade, nós somos chamados assim por Jesus e somos encorajados, assim como Jairo foi encorajado ali, a não abandonar a fé que havia levado Jairo até aquele momento ali. Mas agora ele precisava tomar ali uma situação que ele devia continuar crendo naquilo no qual foi que levou ele até a Jesus. Mas diante de uma notícia assim, tão assim devastadora, uma notícia tão assim que qualquer um de nós acredita que derrubaria, não desista, continue crendo, assim como Jairo. Jairo demonstrou como prova de fé, Jairo foi testado naquele momento, foi testado a crer enquanto que Jesus estava ao lado ali da sua filha. Jesus, ele via ela viva, era uma coisa, mas a partir do momento que ele teve que crer numa notícia da morte da sua filha, a situação foi outra. Passou uma incerteza dentro ali, com relação a Jairo, como qualquer um de nós passaria. Se nós estivéssemos no lugar dele, nós ficaríamos sem dúvida. Como que nós continuaríamos? Firme, crendo na palavra proferida por Jesus, é uma coisa que nós temos que pensar, que nós temos que praticar. Assim como Jairo, muitas vezes a nossa fé ela é provada
ela é trabalhada quando Deus parece que demorar. Deus está demorando em responder a nossas orações ou os nossos pedidos, ou quando uma situação parece impossível. Quem daqui já viveu alguma situação impossível na sua vida? Ou ainda não passou por isso ainda? Uma das situações que eu particularmente falo que eu já passei, que era impossível, que dizia que o japonês não se convertia, foi somente aos 45 anos que eu me converti. Então, praticamente dizia que era impossível um japonês se converter, não é? Então, eu vivi essa situação na minha própria vida. Quero dizer para você, meu irmão, vamos pensar juntos assim como Jairo, nós devemos confiar nas palavras ou na palavra de Jesus. Jesus, Ele quer falar com você especialmente, se você tem enfrentado algum momento de dificuldade, momentos difíceis na sua vida. A palavra de Deus, ela está assim, sempre aberta, sempre disponível, para que possa dar certeza, né, de que Ele está assim no controle de todas as coisas. É fácil falar que Deus está no controle, o difícil é a gente falar: Deus, então qual vai ser o momento? Não, eu vou esperar aqui sentado, vou ficar aqui tomando meu tererê, vou tomar meu chá, não é? Enquanto o Senhor está agindo aí. Mas creio que na circunstância que nós vivemos, nem sempre a gente tem essa paciência, mas é o que nós devemos realmente crer, né, de uma forma a esperar. A segunda coisa que eu quero destacar está em relação à criança. A criança não está morta. Jesus diz assim: a criança não está morta, conforme está no versículo 38, 39. Jesus fala que essa criança não está morta. Jesus dá uma palavra de esperança. Essa palavra de esperança, vamos ver aqui, olha só, 38, chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que planteavam muito. Ao entrar disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. Que palavra gostosa, que palavra de consolo que Jesus dá, assim, dentro de um ambiente de desespero, todo mundo ali, né? Chegando com Jesus ali, e aí, Jesus chega ali com Jairo, chega ali com os discípulos, e todos planteavam, todos choravam. Vocês já foram, isso aí eu gosto de sempre lembrar e falar, quinta-feira até eu disse isso, que antigamente, quando morria alguém, então precisava chorar, tinha que ter gente que para chorar. Então, normalmente rico não chorava, rico contratava as pessoas para chorar, pela morte da pessoa. Mas ele normalmente não chorava, porque existia naquela época aqueles planteadores, aquelas pessoas profissionais que choravam, não precisava nada e elas derramavam lágrimas, assim era, né, para poder fazer o lamento. Mas nesse ambiente demonstrava que a menina, né, ela estava morta. Ninguém aqui já passou assim por perda de ente querido, aquela que você amava, aquela que você dava vida por ela, alguma coisa nesse sentido? Um pai, uma mãe, não sei se chega a ponto de querer estar deitada ali no lugar, mas ela tem muito lamento, muito sofrimento. Qual é a esperança que era trazido naquele momento, assim, como símbolo, né? Que a perda era assim
irreversível, ela não tinha volta, para que para que Jairo pudesse ter toda a esperança. Mas Jesus dá essa palavra, mediante esse cenário que era vivido naquele momento, né, reflete assim em relação no mundo sem Cristo, é o lamento o tempo todo. Normalmente, quando há uma morte, lembra disso, quando há uma morte das pessoas que não conhecem Jesus, há muito choro, há muitas lágrimas, mas quando morre um crente, aquele que tem Jesus no coração, a gente chora pela perda da dor, mas nos alegramos porque essa não vai mais se perder no mundo, essa já é de Jesus e está garantido, né, a sua presença ao lado do Pai. E a festa, por isso diz que para nós crentes é melhor a gente ir para uma festa, no sentido do que numa festa de grandes festejos, é melhor a gente estar num velório de um crente, de um cristão, para pensar, para a gente refletir. Onde você gostaria? Está naquela bagunça, tudo pulando, vai estar aí semana que vem, todo mundo naquela farra, não é? Ou aonde nós vamos estar? Aonde muitas pessoas não convertidas vão estar morrendo e nascendo em Cristo Jesus? Amém? Você tem que fazer a sua escolha, nós temos que fazer a nossa escolha. Em momentos de perda, quero dizer para você, muitos se entregam ao desespero. Nós não somos diferentes também, porque nós somos de carne, somos de osso, temos alma, temos espírito, temos sentimento. Só que nós não devemos ter esse espírito conforme a reação das pessoas que não conhecem a Jesus, que não conhecem a palavra de Deus, sem a esperança que somente Deus pode oferecer. Então nós não devemos perder esse milagre, essa bênção, essa certeza da palavra que Jesus trouxe para Jairo, tenha para nós. A palavra da esperança, qual foi a palavra de esperança de Jesus para Jairo? Ao observar ali Jesus, a cena, ele declarou, disse o quê? Ele falou, a criança não está morta, mas dorme. Essa afirmação, ela vem o quê? A confirmar há um desafio, a percepção natural dos presentes ali, que eles não acreditavam, e eles acreditavam que na verdade a criança estava morta, e com relação à declaração de Jesus as pessoas riam. Mas Jesus introduziu ali uma nova perspectiva sobre a morte. Quem não quer morrer aqui fisicamente? Quando está bom, ninguém quer morrer, né? Mas quando está ruim, a primeira coisa que a gente pensa, eu quero morrer. Não é assim, não. É a primeira declaração. Quando tudo vai mal, você conhece? Tadashi deve lembrar dessa época aí. Ou de um. Lembra quando o carro vai mal, aquelas coisas, fala assim, a turma fala, coloca um bardal. Sabe o que era o bardal? Não, é um aditivo que se põe no combustível do carro. Aí falava assim, tudo vai bem com o bardal. Nós precisamos desse aditivo que é Jesus, né, no nosso combustível espiritual. Aí tudo vai bem com Jesus, não é isso que a gente fala? Que a gente possa pensar um pouco. Para nós, cristãos, a morte não é o fim. A morte não é o fim, mas um sono temporário. A gente normalmente não gosta de falar sobre na linha de perspectiva futura com relação ao Apocalipse. É melhor pensar enquanto estamos vivos, como está resolvendo. Mas nós temos que resolver pensar nas situações de momento,
mas nós também temos que nos garantir com relação ao futuro. Lembra aquela história que a gente fala, o futuro a Deus pertence? Nós temos o poder da nossa escolha, como que realmente a gente quer o nosso futuro. Não é deixar na mão de Deus. Deus é a solução, mas depende de cada um de nós. Assim como Jairo. Jesus estava ali, afirmando que a menina estava apenas num sono, olha só. Nós estamos aqui nesse sono, nesse mundo aqui, tá certo? Só que é dormindo, mas sonhando vivo, não é? Porque as situações são mais do que vivas. Mas nós vivemos nesse mundo e sonhamos muito. Nós, assim como aconteceu ali, uma ação divina que despertou a vida na menina. Mas eu acredito que não foi só na menina, foi em toda a sua família e muitos dos que estavam ali presentes quando viram essa situação assim de milagre acontecer na vida de Talita. Qual foi a última palavra de Jesus? A palavra última é de Jesus para cada um de nós. Se disserem para você que seu sonho morreu, não acredite. Acredite que Jesus tem o poder de ressuscitá-lo novamente. Aquele que estava perdido, não tenha medo, não tenha receio, crê, apenas é momentâneo, Ele vai dar de volta para você. Qual seja aquilo que você aparentemente tenha perdido. Essa é a prática que nós temos que ter com relação a crer no poder de Jesus. Para a gente estar encerrando, a terceira coisa que eu quero dizer é sobre que está em Marcos 5:41. Pega aí para a gente ler. Diz assim: tomando a criança pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer, menina, eu digo a você, levanta-te. Olha essa palavra, levanta-te. Palavra de poder. Muitas coisas podem vir de alcance aquilo que nós estamos passando, que aparentemente está derrotado e que precisa da mão e do poder de Jesus. Assim como foi com Talita. Jesus tem poder sobre a morte. Mas eu falo sempre assim, muitas vezes a gente não quer que as pessoas morram. Nós não queremos que as pessoas morram, queremos que ela fique para a eternidade conosco aqui na terra. Mas quando chega a circunstância, chega a falência, chega a enfermidade, chega a velhice, né, cai o cabelo, aí cai os dentes, cai tudo, e aí ele, já não quero mais. Não é? Mas a palavra diz que nós viemos do pó, e do pó voltaremos. Então não espera chegar inteiro não, viu? Eu falo que se eu chegar pelo menos metade, a turma reconhecer eu como eu já vou dar por satisfeito. Por isso que eu vou tirar minha barba no mês de março aqui, porque eu quero que vocês me lembrem de mim, não desse jeito. É de uma forma natural, como Deus realmente, Ele me fez. E daquilo que Ele tem como promessa. A autoridade de Jesus sobre a morte é o que nós queremos ver. Existe a incredulidade das pessoas que zombam
zombam da palavra de Deus, elas não têm fé, ela não se apega à fé, à palavra, e que ela não experimenta, não tem a satisfação e o prazer de ir e ver o poder de Deus. Não sei se você já viu pessoas zombarem de Deus. Vocês sabem o que é as pessoas zombarem de Deus? E isso eu não esqueço. A pessoa falou para mim assim: Jesus contratou um camarada para se passar por cego. Aí depois ele foi lá, cuspiu lá na terra, pegou lá e fez uma massinha e passou no olho, nos olhos do cego, e ele disse que voltou a enxergar. As pessoas incrédulas, que se diz ateu, zombo de Deus. Talvez a gente também, às vezes, queira provar Deus, para ver que realmente Ele é de verdade, que Ele é poderoso. No nosso desespero faz com que a gente faça isso, mas a palavra nos fala que nós devemos apenas confiar, ter fé e saber esperar. Jesus ali na sua compaixão e poder ordenou a menina Talita, cumi, menina, levanta-te. Jesus está olhando para você. Jesus não fez nenhum espetáculo, nenhuma coisa que o mundo hoje faz para mostrar que tem poder. Jesus não chamou a atenção de ninguém, simplesmente Jesus foi ali sem público nenhum. Tirou as pessoas todas, na verdade, e louvou somente assim, com a autoridade divina que ele tinha, que ele tem, né? Ele faz com que a menina volte à vida. Jesus dá a cura completa para a menina. A menina voltou. A maioria de nós estamos mortos espiritualmente, mesmo caminhando dentro da igreja. Esquecemos do nosso primeiro amor, deixamos de praticar aquilo que nós amamos em fazer. Mas com a circunstância, com as situações que nós vivemos, nós somos chamados a retornar, porque a palavra de Deus diz que ensina o seu filho, uma criança, a andar no caminho do Senhor enquanto ela é pequena, mesmo quando ela crescer, ela desviar do caminho do Senhor, ela vai voltar a caminhar com Cristo. Esse é o propósito que Deus tem. Por isso, não deixa de pregar o Evangelho, mesmo aqueles que realmente ainda são pequenos, seja sobrinho, seja filho, seja vizinho, fala da graça de Jesus, porque Ele vai operar, Ele vai atuar. Deus, Jesus Cristo demonstrou naquele momento poder que é capaz de transformar morte em vida. E muitas vezes nós estamos mortos e precisamos de ser ressuscitado assim na nossa vida espiritual. Ali, esse milagre de ressuscitar, realmente quando Jesus fez o milagre sobre a Talita, tinha 5 pessoas, e a palavra de Deus fala que tem que ter pelo menos 3 pessoas, está lá em Deuteronômio, que tem que ter 3 pessoas para ser testemunha daquilo que realmente é o acontecimento. E tinha 5 pessoas. Qual eram essas 5 pessoas? Para ver se você está dormindo ou se você está acordado. Quem eram essas pessoas?
Se a gente não lembrar, tem o pai e a mãe, tá certo? Tinha, o que mais que tinha? Tinha os 3 discípulos, tá certo? Jesus não conta, porque ele era o próprio que estava fazendo o milagre, o poder, né? Ele é o próprio Deus. Podemos ver, então, se nós olharmos, você acredita, eu por dedução, Jairo vendo aquela situação, sua família vendo aquela situação do que aconteceu, essa família se converteu ou não? Como que você tem certeza que essa família, porque não se conta mais, não fala mais nada com relação a essa família na Bíblia? Somente esse fato. Porque as coisas de Deus é para toda a vida. Ela está sendo contada desde aquele momento e até hoje nós ouvimos, lemos e contamos. É isso que Deus quer para cada um de nós, para que a gente possa ter, dessa mesma forma, ter essa certeza de que Jesus está agindo na vida de cada um de nós. Jesus tem poder sobre todas as coisas, inclusive sobre a morte. Muitas vezes nós entramos em desespero, porque pessoas queridas, entes queridos, estão se aproximando da morte. E começamos a orar, e vamos pedir oração, e oramos, e aí abrimos uma corrente e a pessoa não morre, mas também não ressuscita assim fisicamente. O que é melhor? Morrer aquele que está cuidando ou morrer aquele que está doente? Então nós temos que ter discernimento e saber pedir, mas pedir com sabedoria, né? Ver qual é a vontade de Deus, o que é melhor. Muitas vezes cuidamos das pessoas só pelo fato de ter a pessoa do nosso lado. E esquecemos, porque nós somos egoístas. Todo ser humano é egoísta. Você fala que não, mas é egoísta. Porque quando chega a nossa vez de passar por situações, seja qualquer situação, seja essas que eu disse, seja de libertação, seja de enfermidade, seja de finança, seja de casamento, seja de muitos outros aí. Quando chega a nossa vez, aí nós vamos provar como nós reagimos a essa situação, estarmos nos colocando diante de Deus. Quero dizer que nós podemos confiar na autoridade que é Jesus sobre as nossas vidas, sobre as nossas situações. Se nós estamos vivos, estamos aí, precisamos de saúde, pedimos saúde. O que precisarmos, não tem problema. Tenha certeza no seu coração, saber que Jesus é capaz de transformar, olha só, e restaurar qualquer situação que você possa estar tendo. Jesus nos chama a confiar nele e crer, a manter a nossa esperança em sua promessa e reconhecer o seu poder supremo. O que você espera? O que você tem como anseio? O que realmente é aquilo que você tem guardado, que você só contou para Jesus? Não contou nem para... Talvez tenha contado para o cachorrinho, para o gato, mas não contou para quem está do seu lado. Ou contou para o seu travesseiro. Se você está enfrentando dificuldade, algum tipo de dificuldade, Jesus pode transformar essa situação e trazer esperança onde parece não haver. Amém? Assim como Jairo, nós precisamos ter atitude. Nós temos que crer,
Nós temos que manter a esperança confiando no poder para trazer transformação em cada área da nossa vida. Portanto, eu creio que se realmente você crê, se você tem no seu coração, são as 3 coisinhas que Deus falou, Jesus falou com Jairo. Você não tenha medo, não é? Fé, confiar no poder de Deus, né? E que a gente possa confiar que Ele vai estar agindo em toda a circunstância da nossa vida. Amém? Vamos nos levantar? Quero dizer que Jesus tem toda a autoridade suprema e que não precisamos temer. Olha só, em tudo nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Oramos. Pai Santo, Pai querido, Pai de amor, Pai da eternidade. Senhor, nós queremos agradecer por essa porção da palavra maravilhosa, Senhor, que o Senhor trouxe através da experiência que Jairo esteve ali com Jesus. Senhor, ele teve que fazer suas escolhas, mesmo perdendo aquilo que realmente nós queremos manter somente para os olhos das pessoas. Mas Jairo creu, abriu mão de todas as coisas do mundo e buscou humildemente a sua presença. Se declarou perante Jesus Cristo que ele precisava da ajuda de Jesus, e ele cria que Jesus podia salvar a sua filha, podia curar e salvar a sua filha. E Jesus trouxe esperança, derramando de graça e poder, curando, ressuscitando a sua filha, Talita. Pai, quantos ensinos, Pai, declarado de Jairo com relação à sua fé. Ele creu, não teve medo, caminhou com Jesus, não teve pressa, esperou no Senhor. Ele creu nessa esperança que Jesus deu para ele, crê somente e confia. E ele pôde ver a sua promessa sendo cumprida, vendo a sua filha que foi curada, foi ressuscitada pelo poder da palavra de Jesus. Deus, nós queremos, Pai, nessa manhã, nós queremos entregar, Deus, para Ti a nossa incredulidade, a nossa falta de confiança, a nossa falta, Deus, de atitude. Queremos que o Senhor venha estar conosco, Senhor, nesta manhã, trazendo, Deus, fortalecimento e renovo espiritual. Que o Senhor venha crescer a nossa fé, venha operar em nós, venha trazer, Deus, a palavra de esperança, e que nós possamos crer, Deus, no poder, Senhor, de Jesus, que vai trazer, Senhor, restauração, vai trazer renovo e vai transformar toda a nossa situação, toda a nossa vida. Nós cremos, Deus, nessa promessa e queremos ver elas cumpridas na vida de cada um dos nossos irmãos e na minha vida também, Deus. Deus, nós esperamos em Ti, Jesus. Esperamos que a Tua promessa se cumpra nas nossas vidas, em nome de Jesus. Senhor, em Teu nome, Deus, eu quero abençoar a cada irmão aqui presente, abençoar aqueles que estão ouvindo, aqueles que vão ouvir, Deus, nas suas casas, que o Senhor realmente venha abençoar na vida espiritual, trazendo renovo, trazendo fortalecimento, trazendo crescimento, Deus, na fé. Deus, renova, Deus, o físico de cada um, Senhor. Senhor,
cura, Deus, as enfermidades, dai, Senhor, um renovo, Pai, revigora o físico, Senhor, restaura, Deus, Senhor, a cada um de nós, trazendo, Senhor, vida e renovo na nossa saúde. Oramos, Deus, e pedimos que o Senhor venha estar com cada um, Senhor, aqui, abençoando nas suas necessidades, no seu trabalho, nos seus negócios, no seu emprego, que o Senhor coloque as tuas mãos, Deus, e venha, Deus, trazer restauração, venha trazer renovo, venha trazer, Senhor, a tua promessa sobre cada um, Pai, que seja no tempo do Senhor, mas eu realmente cumpra, Deus, essa promessa na vida de cada um que tem esperança, que o Senhor realmente vai reverter toda e qualquer situação, Deus, que já era considerada perdida, mas agora, Deus, nós nos consideramos que fomos achados pelo Senhor e agora nós vamos ver essa promessa sendo cumprida em todas as áreas da nossa vida, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Abençoa, Deus, nosso dia de domingo com a nossa família, nossa volta para casa, abençoa nossa semana de trabalho, abençoa nosso trabalho, nossa semana de estudo, abençoa, Deus, em tudo que seja a nossa tarefa que vamos estar fazendo nessa semana. Te pedimos por tudo e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor do Pai e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você hoje e sempre. Amém e amém. Podemos